meu irmão, falei assim, eu só lembro de uma visão que eu tive da avó paterna. Eu só lembro da avó Rosa de ter visto uma vez. Ela estava hospitalizada e eu só tenho uma memória visual da minha avó paterna e convivi apenas com a minha avó materna. Os avós eu não conheci. Piso eu nem pensei, nem sei o nome deles, né? E essa geração de hoje, né, minhas netas convivem com piso em casa, é uma coisa legal, né? A longevidade é uma bênção. Eu sou pastor da primeira igreja batista de Brasília, ela é a primeira de Brasília. Então ela começou em 57. E ontem aconteceu o 6º encontro dos pioneiros. Pela primeira vez eu fui. Os pioneiros de uma igreja que começou em 57, eu era o mais novo lá. Quando eu olhei aquele negócio assim, eu comecei a fazer as contas. 5 vezes 7, tem uns 3.500, uns 4.000 anos aqui de história, né? Era um negócio assim interessante. É interessante porque eles achavam que eu era jovem, né? Eles falaram, esse aqui é o pastor. Nossa, que Ele é jovem, né? Eles estão tudo com uns 80, não baratos assim, mas é legal. E por outro lado, eu estava aqui pensando, né? Vocês comemorando 2 anos e aqueles idosos cantando as músicas da juventude deles, contando as histórias da juventude deles, tentando me contar como é que eram as coisas na época deles. Mas isso já foi há 60 anos atrás, né? Boa parte de vocês nem sabem o que é esse termo de existência. Então a gente agradece a Deus porque a igreja é isso. Igreja é ajuntamento de pessoas. Então a igreja é ajuntamento de histórias, conexões. Essa colmeia aqui, né? Essa conexão luminosa que está em cima da gente aí, essa energia que vai passando de uma para a outra, é isso aí. Igreja é isso. Igreja é conexão. Igreja é encontro. Linda essa poesia. Se puder me mandar o texto dela, eu agradeceria. Eu estou numa polêmica dessa semana, depois te conto. E acho que vai ser terapêutico mostrar para algumas pessoas que a gente não precisa ser resposta nem solução. Mas a gente pode ser outra coisa. A gente pode ser um espaço para comunhão. Amém. Amém. Legal. Então eu estou muito feliz porque vocês estão começando uma história. Em algumas coisas vocês são originais, em outras coisas vocês reproduzem apenas aquilo que a gente já faz há muito tempo, né? E essa experiência de ser igreja sem tempo não significa que a gente não é igreja. Ao contrário, a gente é realmente a essência da igreja. A essência da igreja não é a estrutura, a essência da igreja não é o patrimônio, a essência da igreja é o ajuntamento de pessoas. A igreja é, antes de tudo, corpo. Vocês escolheram o porto, não, mas corpo e porto também não é muito diferente, tá bom? Então, a porto é um corpo vivo de Jesus Cristo. E o texto que eu quero ler com vocês, em homenagem ao pequeno João, eu pensei aqui no Evangelho de João, no capítulo 15, mas por que também eu pensei? Porque o espaço que nós estamos aqui é um espaço parecido com esse em que acontece um discurso de Jesus. Para mim, um dos textos mais impactantes é João capítulo 13, 14, 15, 16 e 17. É um texto muito longo, é um relato longo do evangelista João, extremamente original. Os outros evangelhos não passam nem perto desse longo discurso. De vez em quando, algumas conexões muito pequenas nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, mas é um texto quase exclusivo de João. Capítulos 13, 14, 15, 16 e 17. Contém uma fala muito extensa de Jesus e uma oração muito profunda de Jesus que encerra esse texto. E é muito possível que vocês já tenham trabalhado esse texto aqui. Eu creio que ele é uma inspiração para vocês, porque é um momento em que Jesus, conversando com seus discípulos, no andar superior de uma casa. É um cenáculo, um lugar de ceia, um lugar de janta, um lugar de mesa, de comunhão. Então havia lá uma casa, e Jesus, querendo reunir-se com seus discípulos em Jerusalém, ele diz para os seus discípulos: olha, vão adiante, vão na frente, vocês vão encontrar um homem carregando um cântaro, vocês sigam esse homem para onde ele for,
E vão lá e digam para ele: olha, o senhor precisa do cenáculo, na parte superior da casa. Coisas de Jesus, né? Os discípulos, ser discípulo de Jesus não era fácil. Quer dizer que nós vamos lá procurar uma pessoa que nós não sabemos, num lugar onde não tem ainda localização, certo? E nós vamos falar para a pessoa: o mestre quer esse espaço. A cara dura, simples assim. Sem nada, né? Sem dinheiro, sem CPF, sem documento, sem nada. É assim mesmo. Eles vão lá, vê um homem com cântaro, seguem o homem, chega lá, quem é o dono da... fulano. Porque quem carrega o cântaro é o empregado. Quem libera o espaço é o dono. Então eles chegam lá e falam: esse é um mestre que é o cenáculo. Ele precisa desse lugar. Então é no andar superior de uma casa. Como nós aqui, no cenáculo. Só que aqui a gente se reúne de manhã, não é para comer à noite, mas é para tomar café da manhã. Então, num espaço como esse, Jesus se reúne com seus discípulos. A impressão que a gente tem é que há apenas 13 pessoas no lugar. Eu não sou tão otimista assim. Eu acho que tem mais gente. Eu acho que não foi apenas Jesus e os 12. Eu suspeito que havia ali também outras pessoas que não são contadas, mas fazem parte dessa intimidade. Eu penso que as mulheres estavam ali, porque eles estão ceando. Então os homens estão posicionados, estão fazendo aquilo que os homens faziam naquela época, né? E hoje é diferente, né? Hoje tem churrasco. Quem é que vai para a churrasqueira? Os homens. Né? Os homens estão lá no churrasco. Aliás, no preparo, né? Já está lá no preparo. Se você observar bem, nós estamos num mundo bem legal agora, né? Que homens e mulheres participam juntos. Às vezes até o vinagrete que faz são os homens. Às vezes, né? E a gente pica melhor, a gente pica melhor. Desculpa, menino, a gente faz melhor. Né? Deixa um arroz para elas. Mas é legal assim a gente imaginar que naquela época só as mulheres faziam isso. Mas a gente já melhorou bastante. Mas então eu suponho, e é suposição, Cristo não disse, que Jesus e seus discípulos estão ali, conversando, cenando, jantando, mas tem mais gente no espaço. Eu creio que as mulheres estão ali. As mulheres sempre, elas sempre estavam por ali. E por que eu digo isso? Esse texto é muito longo. Essa memória é muito longa. Não dá para confiar em apenas uma memória. Eu creio que não é só João que preservou essa memória. Tem que ter mais gente que estava lá para guardar a oração de Jesus, para guardar as falas de Jesus. Mais pessoas teriam que estar ali. Eu creio que é mais provável que as mulheres, que são melhores para guardar, para escutar, enquanto os homens estavam ali envolvidos com as suas tramas e conspirações, tentando descobrir quem é o traidor, aquele negócio ali, as mulheres estão servindo em silêncio, ouvindo. E a gente sabe que João foi dos discípulos, foi o que viveu mais tempo, o que sobreviveu a todos os demais. E João teve mais empatia com as mulheres. Foi João quem ficou perto de Maria na cruz. Foi João que estava ao lado das mulheres na crucificação. Foi João quem também andou perto das mulheres na ressurreição. Então eu creio que João, por ser o mais jovem dos apóstolos, talvez tenha tido essa participação mais atenta para a memória feminina na construção do seu evangelho. É tudo coisa do meio imaginário, tá bom? Mas eu creio que muito do evangelho de João preserva isso, aqueles momentos em que Jesus estava com seus discípulos, e há uma frase desse evangelho que, aliás, começa praticamente esse texto, diz assim: e tendo-os amado, amou-os até o fim. Então esse momento no cenáculo é essencialmente um momento de amor. É pedagógico, é profético,
ele é importante do ponto de vista doutrinário, mas ele é essencialmente um momento de profundo amor de Jesus com seus discípulos. Tá? Então, eu acho que vale a pena a gente gastar umas horas lendo e refletindo nos capítulos 13, 14, 15, 16 e 17 de João. Eu vou ler a parte central em que Jesus fala metaforicamente sobre a relação dele com seus discípulos, usando um exemplo orgânico, uma planta. João 15. Eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor. Há aqui uma relação entre o pai e o filho. Meu pai é o agricultor e ele me plantou. A gente fala muito de Jesus encarnar como criança, né? E tornar-se humano. Aqui Jesus assume uma outra metáfora. Meu pai é o agricultor, ou seja, ele é dono de toda esta terra, e meu pai me plantou, meu pai me colocou aqui. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Portanto, Jesus se compara a uma videira e há um agricultor que cuida do resultado da sua vida, que é o próprio Pai. Então, Jesus é vamos usar aqui a expressão tronco para facilitar, né? Não que a videira tenha um tronco, mas é uma parte central da videira que está lá na terra, de onde vem a nutrição, e os ramos vão se estendendo a partir dele. Então, é o Pai, é Deus, o agricultor, que vai cuidando desta videira e do seu crescimento. Ele poda, ele limpa e ele trabalha para que haja mais fruto. Vocês já estão limpos, ele está falando com os 12, vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira. Vocês são os ramos. Jesus deixa claro o papel de cada um. A videira de Jesus sou eu. Vocês são ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, ele dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Eu gosto dessa frase. Sem mim vocês não podem fazer porcaria nenhuma. Se fosse hoje, Jesus ia dizer isso. Sem mim vocês não são nada. Nada. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo, queimados. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Daí poderíamos seguir. Então, essa ideia da organicidade da igreja não é nossa, não é uma invenção nossa. Pensarmos em uma igreja que seja mais organismo do que organização. Pensarmos em um ajuntamento de pessoas que estejam menos preocupados com a estrutura do que com a vida. Alguém mais recentemente escreveu um livro sobre a parreira e a treliça. Então ele diz que uma coisa é o orgânico da planta e outra coisa é aquilo que sustenta, né, essa planta. Quem vai lá para Portugal vai passar lá pelas estradas e vai ver em alguns quintais uma coisa muito interessante, aquelas madeirinhas que parecem um X, né? Mas na verdade de vez em quando aquilo é uma videira espalhada.
E de vez em quando, conforme a época do ano, aquilo foi tudo podado e você só vê aquelas madeirinhas colocadas. Mas dali a pouco aqueles ramos vão de novo crescer, vão se espalhar e vão se apoiando naqueles fios que estão também naquelas estacas, enfim. É curioso você enxergar como a vida renasce todo ano nesse processo de podar, crescer, podar, crescer, podar, crescer. É a organicidade, né, dos vegetais. Eu me lembro, acho que quase todos nós aqui tivemos aquela experiência na aula de ciências. Pegaram o algodão, botaram um copinho molhado e colocaram ali um feijãozinho. E a gente ficava admirado como em pouco tempo aquele grãozinho de feijão criava uma raiz para baixo, um caulezinho para cima. Em pouco tempo aquilo crescia, né? A vida orgânica dos vegetais é admirável. E a velocidade com que eles crescem é surpreendente. Se a gente crescesse tão rápido, acho que ia ser mais fácil, né? O João vai demorar uns 10 anos, gente, para parar de dar uns trabalhinhos que... Não vamos assustar eles. O ser humano podia crescer mais rápido de vez em quando, né? Deixar as fraldas rapidinho, mandar rapidinho. Mas depois a gente fala, ai meu Deus, que quanto demora. Bom, deixa pra lá. Os vegetais, eles estão mais ligados aos ciclos da natureza, que são ciclos mais rápidos, né? Das estações. E a gente não, a gente trabalha muito lentamente, a gente trabalha com aprendizados muito lentos. E Jesus mesmo está trabalhando com seus discípulos e ensinando a eles qual é a relação que eles precisam ter. Essa conversa é sobre a vida de Cristo em nós. Essa conversa com os 12 é: eu vou para o Pai e vocês vão ficar aqui no mundo. Eu estou indo, mas vocês não vão ficar sós. Eu vou enviar o Consolador. Vocês têm um trabalho a fazer. Vocês vão continuar por aqui. E isso que vocês viveram comigo enquanto eu estou com vocês, vocês vão ter que continuar vivendo. Imagina Jesus depois de 3 anos e meio de convivência com aqueles homens, de forma intensa, de forma intencional, né? Intensa com S, no sentido aí da sua frequência, da sua continuidade, almoçando, jantando, dormindo, viajando, enfim, o tempo todo juntos. Depois da sua intencionalidade, Jesus tinha um propósito nesse relacionamento muito próximo com eles. É porque Jesus sabia que ele voltaria para o Pai, mas deveria deixar uma comunidade estruturada. E essa comunidade de homens, que a gente conhece o nome, e de mulheres anônimas, porque infelizmente é próprio daquela época que as mulheres não sejam tão citadas assim. Essa pequena comunidade, ela precisa sobreviver num ambiente hostil. Ela precisa sobreviver num ambiente em que ela vai propor uma nova natureza e um novo tipo de reinado, um novo tipo de governo, um novo estilo de vida. E para que isso fosse possível, era necessário que eles tivessem a essência. E a essência é o amor. Porque Jesus vai dizer: se eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no meu Pai, vocês também precisam guardar os meus mandamentos para que vocês permaneçam em mim. Só que aí ele vai para o singular, né? O meu mandamento é este. Ele fala os meus mandamentos, mas depois ele diz um só. O meu mandamento é esse: que vocês amem uns aos outros como eu amei vocês. Quando o Pai havia perguntado para Jesus qual o maior mandamento da lei, Jesus já havia dado uma pista. O maior mandamento da lei: ame a Deus de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. E outro, que é igual: ame o teu próximo como a si mesmo. Mas quando Jesus vai propor o seu mandamento, ele fala assim: amem como eu amei vocês. E essa é a complexidade do mandamento de Jesus. Porque amar a Deus parece ser algo intuitivamente mais inteligente de se fazer, é melhor você ser amigo do Criador do Universo. Todo mundo quer ser amigo de alguém importante. Então, alguém que você deve ser amigo é Deus.
ok? Porque ele continua sendo o cara mais importante nesse universo que ele criou. Ele é que vai decidir, né? Se as coisas terminam ou continuam, ou recomeçam, enfim. Então, amar a Deus é intuitivamente fácil. Amar o próximo, no sentido de amar aquele que é fraterno, aquele que pensa com você, aquele que anda com você, também não é tão complexo assim. Mas o difícil é a proposta de Jesus, amarmos como Ele nos amou. E a gente já conversou que Jesus escolheu uma comunidade de diferentes. Jesus não escolheu 12 homens iguais, Jesus escolheu 12 homens que tinham inclusive diferenças para os padrões de hoje, diferenças políticas. Jesus escolheu homens com profissões diferentes, com origens diferentes, com pensamentos ideológicos diferentes, e os colocou no mesmo ambiente, à mesa comum, e disse: vocês têm que amar uns aos outros da mesma forma como eu amo a cada um de vocês. Então, o desafio de ser igreja no padrão de Jesus é exatamente o desafio de amar como Jesus amou. Nisto vocês serão conhecidos como meus discípulos, quando vocês tiverem amor uns pelos outros. Então, ser uma igreja orgânica é essencialmente nos esforçarmos para que as pessoas sejam mais importantes do que qualquer outra coisa que possa parecer importante. Patrimônio é importante? Facilita bastante a vida da gente. Se vocês tivessem um lugar para chamar de seu, seria confortável. Eu percebi que o cara do violão é esperto, ele é minimalista, nem pedaleiro o cara tem, né? É só o violãozão básico. Mas o baterista, gente, é exibido, ele é lá na igreja o baterista chega com 2 baquetas aqui no bolso, entra lá e toca. O cara vem nesse trabalho da manhã e tal, tu arruma, guarda, espalha, junta. Tem um lado bom de não ser dono de nada, não é? Mas tem um lado ruim também de não ser dono de nada. Tá? Mas o patrimônio é importante? Às vezes confortável, às vezes é motivo de briga. Né? Tem aquele pai que morreu e não deixou nada, então os filhos continuam amigos. Tem aquele pai que deixou, mas não explicou direitinho o que era de quem, então tá a confusão dura séculos, né, cara? Então é um negócio interessante. Patrimônio é bom, mas não é tudo. A tradição religiosa é importante? Alguns conceitos teológicos fundantes, normativos, às vezes é bom, né? Mas às vezes também essas coisas cansam, engessam, causam discussões, polêmicas. Eu passei uma semana boa com alguns amigos, puxa vida, gente que eu amo encontrar, mas nós tivemos um dia que eu preferia esquecer, né? Porque em algum momento dessa nossa reunião a gente começou a discutir coisas que a gente prometeu que não ia discutir no passado, mas de repente começa a ser importante normatizar. Puxa, mas não era para ser algo mais livre desses pensamentos? Mas a gente tem que traçar limites. Quais os limites do amor? Será que a gente tem que traçar limites para o amor? Né? É porque às vezes a gente se esquece que a nossa união, a nossa essência é Jesus, é o Espírito Santo que habita em nós, e o amor é aquilo que nos mantém congregados. Eu não quero me alongar demais, mas a nossa discussão essa semana envolveu inclusive o credo apostólico. Né? O credo apostólico termina lá com a igreja: creio na igreja una, santa, católica e apostólica. A discussão foi no santa, né? Chega no santa que é o problema. O que é que nós vamos chamar de igreja santa? Isso me fez pensar. A igreja una. Por que a igreja é una? Tem a igreja católica apostólica romana, tem a igreja evangélica. Puxa, a igreja evangélica eu preciso... Por favor, todo mundo aí estende as mãozinhas quando eu falar existe a igreja evangélica, que tem muitas facetas. Por favor, preciso de mais dedos. Isso, muito obrigado. A igreja evangélica ainda não deu, preciso de todas as mãos levantadas. Isso, a igreja evangélica, todos. Então, assim, então nós temos a igreja ortodoxa, temos a igreja copta, temos a igreja síria, temos a igreja russa, a igreja ucraniana. Interessante que a igreja russa e a igreja ucraniana estão lidando também com uma guerra entre si, não é?
a diversidade da igreja. Mas espera aí, o credo é que a igreja é una. Por que a igreja é una? Porque Deus de cima vê uma igreja e porque Jesus disse, eu estou edificando a minha igreja. Então por que eu creio na igreja una? Porque Jesus disse que ele tem uma igreja. Então, embora eu possa ver mais de uma igreja, o dono da igreja vê uma. E embora eu pense que nós somos o corpo de Cristo, na verdade nós somos uma pequena parte desse corpo de Cristo. Eu estava há menos tempo conversando com alguém que esteve lá no Pacto de Lausanne, lá na Suíça, se reuniram em 1974, estavam tentando promover algum tipo de aproximação da igreja evangélica. E o Pacto de Lausanne é uma proposta interessante. E aí eu cheguei para essa pessoa que esteve em Lausanne e falei, me diga uma coisa, para Lausanne, a igreja católica é parte da igreja ou não? Nós nos vemos como corpo de Cristo, no sentido que católicos, evangélicos, ortodoxos são uma só igreja, ou para Lausanne a igreja são os evangélicos? Lá é dividido. Tem gente que considera a cristandade. E tem gente que quando fala corpo de Cristo, pensa apenas na comunidade protestante evangélica. Falei, caramba, nós não temos acordo nem sobre o que seja a unidade. Nós somos divididos no que diz respeito à unidade. Há pouco tempo eu estava aqui no Equador, em Quito, com os líderes das alianças evangélicas latino-americanas, e todos eles falando de corpo de Cristo, corpo de Cristo, corpo de Cristo, e em um momento eu falei assim, eu percebo que vocês falam de corpo de Cristo como se apenas os evangélicos fossem o corpo de Cristo. Mas nós somos um ramo. A videira é Jesus. A videira é Jesus. Eu posso até dizer que nós somos um dos ramos evangélicos. E dos ramos evangélico, protestante, cada um define assim, eu ainda sou de um ramo batista. E do ramo batista, eu sou do ramo batista renovado. Do ramo batista renovado, eu sou batista renovado e moderninho. Entendeu? Entendeu? A gente é ramo do ramo. E a gente fica nesse rame-rame aqui, né? Então, mas essa igreja é una, por quê? Porque ela está fincada, ela está ligada à única videira. Então a igreja é una, porque Jesus só nos enxerga como uma igreja. Então, vocês podem ser um modelo diferente, vocês podem ter uma estrutura ou uma falta de estrutura diferente. Vocês podem ter uma confissão teológica escrita ou não escrita, não importa. Vocês são igreja. Talvez alguns de vocês dizem, não, minha igreja não é igreja. Eu não expliquei, como é que a sua igreja não é igreja? Não, porque a gente se reúne lá num lugar, só no domingo, conversa e tal. Mas isso é ser igreja. Isso aqui é igreja. Por quê? Porque Jesus olha de cima e vê como igreja. Igreja é gente. Então ela é una, porque Jesus disse, eu sou a videira, vocês são os ramos. Então nós somos ramos. Jesus é a videira. Ela é una. Ela é santa, porque Jesus disse para os seus discípulos, e depois ele vai orar, né? Mas ele vai dizer para os discípulos assim, vão perseguir vocês. Pensando estar fazendo a vontade de Deus, alguns vão lançar vocês no cárcere e até vão matar vocês. Mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. No mundo vocês terão aflições. Então Jesus preparou os seus discípulos para lidar com a hostilidade. A mim chamaram Beelzebul. Imagina. Jesus não aliviou, né? Olha o que ele fala para os discípulos. Olha, eu vou embora, eu vou para o Pai, vocês vão ficar aqui. A mim chamaram Beelzebul. Vocês imaginam que vão falar de vocês. Mas vocês vão ficar. Eu vou, mas vocês vão ficar.
Mas vocês não vão estar sozinhos, porque eu vou enviar o Consolador, ele vai ajudar vocês. Eu estarei com vocês, e aí também o que Jesus vai dizer, na grande comissão, eu estou com vocês até a consumação dos séculos. Então a igreja é santa por quê? Porque ela vai existir num mundo que é hostil a Deus. O mundo é um sistema, tá? Não pense no mundo nesse sentido geográfico. Jesus está falando de um mundo sistema que se opõe a Deus. De um mundo que valoriza outras coisas que não são a justiça do reino de Deus. Um mundo que é movido por ganância, isso não é novo. Tá? Um mundo que é movido por poder. Quais são as coisas que regem o mundo? João vai dizer que tem a ver com a ostentação das riquezas e também a busca do prazer. É a vida em si mesmada. Então esse sistema se opõe a Deus. E é por isso que a igreja ela é santa, porque ela existe no mundo, mas ela se distingue do mundo. Ela está no mundo, mas ela não faz parte do mundo. Ela não segue a lógica do mundo. A lógica do mundo sempre foi poder e dinheiro, porque poder e dinheiro andam juntos. Quem tem poder, tem dinheiro. Quem tem dinheiro, tem poder. As coisas sempre caminharam juntas. Esses dias eu estava conversando com alguém que me falou assim, lá em Ouro Preto, você vai em Ouro Preto, até hoje as pessoas negras daquele lugar são mais baixas. Eu falei, por quê? Falou, porque eles escolhiam para trabalhar nas minas aqueles que eram de baixa estatura. E os que eram grandes, eles castravam. De modo que eles usavam para a reprodução apenas os que eram pequenos. Ou seja, houve um processo de nanização em Ouro Preto que ainda não se extinguiu. Essa pessoa falou para mim, igual o pessoal faz hoje com o cachorro, pega o menor macho, a menor fêmea e cruzam para nascer um cachorrinho menor e cada vez vai ficando a raça mais fraca, mais debilitada, né? Então vão cruzando os menores para vender pelo maior preço. Faziam isso com seres humanos em Ouro Preto. E até hoje, segundo esse irmão, lá em Ouro Preto, as pessoas de família negra são de baixa estatura. Porque o ser humano, as organizações humanas, estão muito interessadas em poder e em dinheiro. Então eles dizem quem pode reproduzir e quem não pode. Por interesses associados ao quê? A ganância. Essa é a lógica do mundo. Mas a igreja é convidada a não ter posses, porque o nosso grande mestre não tinha nada. Quando alguém chegou para ele e disse assim, posso te seguir? Não pode. Mas eu não tenho onde reclinar a minha cabeça. Por que você quer me seguir? Eu não tenho nada. Nada está no meu nome. Não que Jesus fosse um carente, um pedinte, alguém que andava esmolando. Não. Jesus tinha até uma roupa fina, né? Sua morte, ele estava vestido com uma túnica feita de um único fio. Eu já andei pensando, né? Quem é que fez aquela túnica? Ele deve ter sido uma mulher, as mulheres têm nome, deve ter sido uma mulher que foi fiando, e o marido falou, mulher, até onde você vai fazer esse fio? Cara, na boca, você não sabe o que eu estou pensando em fazer. Ela foi fazendo um único fio, e ficou aquela montanha. Aí depois aquele único fio vai para o tear, para fazer uma túnica de um único fio. E eu acho que era uma mulher que amava demais a Jesus. Eu acho que aquilo foi feito para ele. Sabe, não foi aquela coisa assim, tem alguém para dar? Vamos dar para Jesus, né? Jesus não tem nada. Eu acho que aquela túnica de Jesus, a túnica que os soldados não tiveram coragem de rasgar, de repartir, eu acho que ela foi feita por uma mulher que amava Jesus tanto quanto Maria, que fez aquele gesto de derramar o perfume caríssimo sobre Jesus. Maria aparece o nome, a gente sabe quem é Maria, irmã de Lázaro. E eu fiquei pensando assim, acho que pode ter sido Marta, né?
Não acha? Marta não tem essa alma de servir. Pode ser que quando a gente chegar lá no céu e perguntar quem fez a túnica? Ninguém tinha pensado nisso, né? De vez em quando eu sou original nas minhas ideias. Todo mundo querendo conhecer outras pessoas, né? Eu vou perguntar a Jesus, quem te deu aquela túnica? Eu quero conhecer, eu suponho, eu tenho quase certeza que foi uma mulher. Enfim, né? Jesus não tinha nada, só uma túnica bonita. A lógica do mundo é ter coisas. E não estou dizendo que agora a gente vai fazer aqui Atos 2,42, vamos repartir tudo, entregar, botar no Pix do bairro, e aí porque eu não confio nesse cara o suficiente para isso. É muito provável que daqui a 10 anos serão todos pobres de novo. Na segunda-feira eu sou. Deixa quieto, né? Mas é ter como se não tivéssemos. O que eu tenho não é meu, é do Senhor. Deus pode dispor dele. Enfim, a lógica do mundo é diferente. A gente não dá conta de ser igreja, ok? A gente não dá conta de ser igreja no modelo de Jesus. Não dá conta. Mas a gente se esforça. Então a gente é santa, é uma igreja santa porque ela é distinta do mundo. Ela é católica. Porque a palavra católica significa universal. Então você pode dizer, eu sou universal. Ok? Edir Macedo é um cara tão inteligente que ele colocou nós todos na igreja dele. Eu também posso dizer, eu sou universal. Porque a igreja é católica. A palavra católica significa isso, universal. É uma igreja que está espalhada em todo o mundo, fala muitos idiomas, tem diferentes culturas. Então, Jesus nunca teve a intenção de cristianizar culturalmente o mundo. E esse é um dos problemas que a gente ainda enfrenta, né? Muitas vezes a gente confunde essa cultura cristã como se fosse a essência da igreja. Mas a cultura cristã reflete muito mais o ambiente onde o cristianismo floresceu, no Ocidente, e no nosso caso, particularmente na América do Norte. Então nós fomos colonizados por europeus e colonizados depois por norte-americanos, em termos evangélicos, de modo que nós ou bebemos na fonte do catolicismo romano ibérico, espanhóis e portugueses, ou bebemos na fonte do protestantismo que veio via Estados Unidos. Então isso significa uma cultura cristã. Mas o Evangelho não é isso. O Evangelho, essa igreja que é católica, essa igreja está na África, está na Ásia. Essa igreja é muito diferente. O pessoal agora resolveu ir para a Coreia de vez em quando e quer orar igual os coreanos. Nós nunca vamos conseguir. Porque coreano veio do budismo, aquele negócio de ficar meditando. Aí o cara fica 1 hora em silêncio meditando. Se a gente ficar 5 minutos em silêncio, a gente já está indo para o cérebro aonde? Hoje tem jogo do Corinthians, Corinthians e Palmeiras. Tenta orar, tenta fazer 2 minutos de oração silenciosa. Vou propor algo desafio, tá? 2 minutos de oração silenciosa, mantendo-se apenas em oração. Você vai ver que depois de 2 minutos, seu cérebro já foi para outro lugar. A sua oração já não é oração, já virou pensamento. E depois do pensamento já virou divagação. E depois da divagação você já cochilou. Então tem gente que vai para a Coreia para querer ser uma igreja coreana. Nós nunca vamos ser uma igreja coreana, nem precisamos ser. Nós podemos ser uma igreja brasileira. Então a igreja é universal. Ela pode ser diversa, ela pode ser plural, ela pode ter as suas diferentes expressões nas diferentes épocas. Nós não temos que ser a igreja da Reforma Protestante de 500 anos atrás. Nós não temos que estar no mundo de Lutero. Nós podemos estar no século XXI, graças a Deus, porque a igreja é una. Segundo Einstein, a relação espaço-tempo está sempre aí, ok? E por fim, ela é apostólica. A videira é Jesus. E os primeiros ramos eram os apóstolos. Quando a gente usar a metáfora do edifício, Paulo vai falar assim: ninguém pode pôr outro fundamento senão este que está posto pelos apóstolos e profetas. Estamos usando a metáfora do edifício, da torre.
Jesus é a pedra fundamental, é aquela pedra que está do solo para baixo. Ele é o alicerce, é a parte invisível. A igreja está construída sobre Jesus. Ok? Então suponhamos que isso aqui é o solo, beleza? Jesus é essa parte aqui, ó. Jesus é aquilo que a gente não vê. Sobre o solo, quantos celulares tem aqui? Mário, presta seu celular. Aqui está Pedro. Aqui veio um discípulo de Pedro. Por favor, você. Olha o golpe agora. Mais um. Ok. Assim somos nós, ok? E aqui a torre vai sendo construída. Entendeu? O fundamento é Jesus. Os primeiros apóstolos estão aqui embaixo. Cada um pega o seu, por favor. Muito obrigado. Deus abençoe. Foi o tijolo mais bonito que eu achei assim. Então, os primeiros apóstolos são o fundamento. Eu não posso começar uma outra coisa, ainda que sobre Jesus, pensando diferente dos apóstolos. Por quê? Porque só quem viu e ouviu pode dar testemunho dele. De vez em quando eu conto que um dos pastores mais jovens lá na igreja fez um dia um sermão bonito, assim, poético, inflamado, teológico, assim. Eu não quero a teologia de Paulo, eu não quero a teologia de Pedro, eu não quero a teologia de João, eu quero a teologia de Jesus. Bonito de falar, né? Ele terminou, foi lá para o fundo, eu falei, cada um. Você pode só me explicar onde é que você vai achar a teologia de Jesus? Se não for em Paulo, em Pedro e João, porque Jesus não escreveu nada. Falei besteira, né, chefe? Foi bonito, mas falou. A nossa teologia é apostólica. Como escreveu João, o que vimos, o que ouvimos, e o que nossas mãos apalparam do verbo da vida, isso contamos a vocês, para que a vossa fé esteja nele. Então, por que a igreja é apostólica? Porque Jesus não escreveu. Jesus viveu com eles. Jesus imprimiu marcas profundas neles. O Evangelho não é texto. O Evangelho é vida. Hoje a gente confunde o Evangelho com os 4 textos que nós chamamos também de Evangelhos. Mas o Evangelho é relacionamento com Jesus. O Evangelho é estar em Cristo. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se vocês estiverem em mim, eu estou em vocês. Isso é Evangelho. É estar em Jesus e Jesus estar em nós. De que forma isso acontece? É a presença mística do Espírito Santo. Quem é Jesus? É aquele que batiza com o Espírito Santo. Okay? Então a relação com Cristo é uma relação mística, mistério. Não tem explicação. Não é racional, não é intelectual, mas ao mesmo tempo alcança todas as dimensões da nossa vida, as nossas emoções, a nossa racionalidade, a nossa interpretação da realidade, afeta tudo. Mas é sim uma experiência mística com Jesus. Bom, então nós não podemos construir sobre outro fundamento, que é Jesus, sobre outro lugar, em outro lugar que não seja o lugar dos apóstolos. Porque se eu começar a edificar uma outra torre paralela dos apóstolos, quem garante que eu estou vendo Jesus? Quem garante que esse Jesus que eu estou apresentando é o Cristo? Eu posso estar apresentando um anticristo. Posso estar apresentando um falso Cristo. Então a igreja é apostólica por isso. A gente está dentro de uma tradição, sim. Estamos dentro de uma herança, sim. E tudo que a gente faz, a gente confere com a Escritura. Não porque a Escritura seja um texto legalista e normativo, não, mas é porque a Escritura é o testemunho daqueles que andaram com Jesus. Então eu não posso encontrar um Jesus diferente daquele que viveu com eles. Porque se eu encontrar um Jesus que é diferente daquele que os apóstolos experienciaram concretamente, eu estou criando um outro Cristo. Tudo bem? Entendeu? É por isso que nós somos uma igreja única, porque para Jesus ele está edificando uma igreja. Somos santos porque estamos no mundo, mas somos distintos do mundo. Somos católicos porque podemos ter diferentes expressões culturais ao longo da história, mas somos apostólicos porque estamos na sequência, e nesse sentido Roma tem alguma razão quando ela fala da sucessão apostólica, mas para eles é a sucessão papal e para nós é a sucessão como povo de Deus.
nós somos continuadores daquilo que Jesus começou a fazer. E o mesmo Jesus que transformou a vida daqueles homens humildes é o mesmo Jesus que impacta e transforma as nossas vidas. Então, o que é ser porto? É ser igreja. E o que é ser igreja? É estar na videira. E o que é estar na videira? É ter a vida de Cristo. De que forma? Da forma que o Pai quiser que nós sejamos. Porque é Ele que cuida, é Ele que limpa, é Ele que poda, é Ele que coloca o ramo na estaca que Ele quer. Assim como a videira tem que ser o jeitão, né? Deus vai colocar na sombra, no sol, para cima, para baixo. Deus vai colocar a gente onde Ele quer que a gente esteja. Então sejam vocês, de forma orgânica, simples, e vão caminhando. 2 anos, pensando na nossa idade biológica, é uma fase que a gente já anda, mas de vez em quando dá umas tropeçadas boas. Né? Então estejam à vontade, vocês estão nos primeiros passos, quase começando a correr. Daqui a pouco Deus vai dar passos mais largos a vocês. E um tênis legal para vocês caminharem sem dor. Eu amo vocês. E eu quero dizer também para vocês que vocês estão sendo para mim uma inspiração. Tá? Vocês estão sendo para mim uma inspiração. Eu estou de olho no que Deus está fazendo com vocês, porque tem muita gente querendo viver o que vocês estão vivendo há 2 anos por aí. Tem muita gente me procurando, me perguntando como fazem para ser igreja de um outro jeito. E eu tenho falado, olha, eu tenho olhado um pessoal que está aqui perto. Vai para a força. Quem sabe? Não, mas eles são de qualquer lugar, estão espalhados pelo Brasil. E eu tenho pensado, sabe, Maria, talvez a gente vai ter que compartilhar essa expertise de vocês com outras pessoas. Porque tem muita gente que não cabe mais nesses lugares tão institucionais e pesados. Precisa de um lugar que seja acolhedor, que não queira ter todas as respostas, mas que queira simplesmente ser um lugar de amor. Parabéns pelo que vocês têm sido, pelo que vocês sonham ainda ser, e eu creio que Deus chamou vocês exatamente para isso. Deus vai podando, né? Deus tem muitas formas, mas também dando crescimento. O mesmo Deus que limpa, né? Ele limpa, né? Ele vai podando no sentido da nossa limpeza. E, na verdade, é o podar que permite o crescer. Amém? Senhor, muito obrigado por essa manhã agradável. Muito obrigado porque o Senhor nos ama incondicionalmente. Assim como amaste aqueles homens nomeados entre os 12 e aquelas mulheres anônimas, o Senhor também nos ama. E o teu amor é infalível, o teu amor é imutável, o teu amor é constante, o teu amor é leal. Sim, meu Deus. Como na antiga aliança, o Senhor amava misericordiosamente, com fidelidade, assim o Filho igualmente nos ama com misericórdia e com fidelidade, e assim o Espírito testifica em nosso coração tanto o amor do Pai como o amor do Filho. E é por isso que nós rogamos que o Senhor esteja em nós, em cada um de nós. E nos dá, Senhor, também a consciência de que nós estamos em Ti. E essa dependência vital nos nutre, nos sustenta, nos empodera e também nos possibilita viver tantas coisas e experiências. É o estar em Cristo, Senhor, que nos dá sentido à vida. Obrigado por essa comunidade, ó Deus, que se expressa com tanta alegria, jovialidade. Obrigado, Senhor, por esse jeito de ser porto, que o Senhor possa abençoá-los e trazer tantos quantos o Senhor quiser trazer a este lugar, para que eles sejam uma resposta tua, Senhor. Não uma resposta deles, mas uma resposta tua para os corações que te buscam e que anseiam por estarem mais perto de ti. Oro, Senhor, para que eles possam viver o mandamento de amar uns aos outros como o Senhor os tem amado. E permita-me também, Senhor, partilhar deste amor com eles tantas vezes como for possível e oportuno. Graças por esse dia. Ser com eles, Senhor. É a nossa oração. Amém.